Olá, tudo bem? Nós estamos em mais um estudo da Escola Bíblica Dominical e hoje para falar sobre os dons de ministério. E aí você pode abrir a sua Bíblia lá no capítulo 4 de Efésios, Efésios capítulo 4, e a gente vai estudar do versículo 7 ao 16, que diz assim: há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos, mas cada um de nós a graça foi dada, segundo a medida do dom de Cristo, pelo que ele diz: quando subiu ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Agora que ele ascendeu, que é, senão o que também descendeu primeiro às partes inferiores da terra, aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, alguns para profetas, alguns para evangelistas, alguns para pastores e outros para mestres, para aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estrutura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais crianças atiradas para lá e para cá e carregadas por todo o vento de doutrina, pela artimanha e astúcia dos homens que ficam à espreita para enganar. Antes, dizendo a verdade em amor, cresçamos em todas as coisas naquele que é cabeça, o Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e compactado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a eficácia da operação de cada parte, faz o aumento do corpo para sua edificação em amor. Amém? Amém. Hoje nós vamos falar sobre os dons de ministério. E os dons de ministério é algo que causa talvez um pouco de confusão, porque você para pensar: eu não sou apóstolo, eu não sou pastor, eu não sou profeta, eu não sou evangelista, eu não sou mestre, então o que eu sou, Amanda? E eu quero te dizer que todos nós temos um dever, um papel muito importante na Igreja do Senhor. Esses 5 dons ministeriais, nem todos nós fomos chamados para um deles. Essa é a verdade. Nem todos nós fomos chamados para ser apóstolo, ou pastor, ou mestre, ou evangelista, ou profeta. Mas Deus, ele pode nos chamar para outras coisas dentro do corpo de Cristo. Agora, por que Deus, ele direciona esses 5 ministérios? Porque esses 5 ministérios, a própria Bíblia vai falar o seguinte, lá no versículo 12, para aperfeiçoamento dos santos. Então, para aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Esses 5 ministérios, eles vão servir para o aperfeiçoamento de quem? Do corpo. É o aperfeiçoamento da igreja. Então, nós precisamos, toda a igreja precisa de ter esses ministérios ativos para que haja o aperfeiçoamento do corpo de Cristo. Agora, toda a igreja vai estar em alguma desses ministérios? Não. Uns não foram chamados para esses ministérios e tá tudo bem. Isso significa que você não tem chamado ou propósito, ministério? Também não. Você tem um chamado, você tem um propósito, você tem um ministério que é em si importante, mas não se encaixa nesses 5 que são pilares para que a igreja consiga ser aperfeiçoada. Então, esses ministérios, eles não são para nossa glória, não é para nossa honra, não é para que o pastor tenha o banco mais bonitinho da igreja, ou para que o apóstolo seja beijado aos pés. Nossa, pode vir apóstolo, nada disso. Porque todos nós entendemos que o cabeça disso tudo é Cristo Jesus. Sendo Cristo Jesus o cabeça, eu entendo que o meu ministério é para a glória e honra de Cristo Jesus. Logo, eu não estou pedindo e nem chamando glória para mim, mas sim para Deus, apontando para aquele que realmente merece ser engrandecido, glorificado. Amém? Então nós precisamos entender esses ministérios para, primeiro, será que Deus me chamou para algum desses ministérios?
A gente falou aqui que nem todo mundo foi chamado para eles, mas alguns foram chamados. E aí a gente vai começar a falar pelo primeiro que é citado. No versículo 11 diz: e ele mesmo deu uns para apóstolos. Apóstolos, existe meio que uma divergência teológica, que algumas igrejas não acreditam que exista ainda apóstolos, que os apóstolos se resumem apenas àqueles que foram instituídos na Bíblia, na palavra de Deus, que eram os discípulos de Cristo Jesus. Só que se realmente isso fosse uma verdade absoluta, eu creio que Paulo não poderia ser apóstolo, porque ele não viu Jesus em carne e osso. Ele teve uma visão de Jesus, mas todos nós, em algum momento também, podemos ter tido uma visão de Jesus. Isso nos faria automaticamente apóstolos? Não, porque o ser apóstolo não é sobre eu ver Jesus ou eu conhecer Jesus. O ser apóstolo é sobre o chamado que eu tenho. E esse chamado seria qual? O de abrir igreja. Entende? Abrir igreja é aquele que vai lá e começa das raízes, né? Muitos não carregam o nome de apóstolos, carregam o nome de missionário, mas se você parar para pensar, o apóstolo seria aquele missionário que é enviado e aí ele vai lá, constrói uma igreja, daqui a pouco já vai para outro lugar, constrói outra igreja. Então, o apóstolo, ele tem essa função, esse pilar de construir igrejas. Não é só abrir igreja para, nossa, eu tenho um CNPJ aqui, nossa, eu abri... Não, é de você realmente fundamentar um local onde as pessoas vão buscar ao Senhor, onde as pessoas vão se render ao Senhor. Então, embora a gente tenha a categoria de muitas igrejas que não acreditam no ministério apostólico, nós acreditamos nesse ministério apostólico, embora o Ministério Kalel não tenha, de fato, um apóstolo hoje intitulado. Mas eu diria que o pastor Valmir é um apóstolo, porque ele é aquele que abre as igrejas. Não apenas sede, mas em vários outros ministérios. Ele não chama esse título para si, mas eu creio que esse é o chamado dele, apostólico, de implantação de igrejas. Então, nós temos que entender que existe sim esse chamado. É tanta verdade que eu não vou lembrar exatamente o versículo, mas além do apóstolo Paulo, que foi chamado para ser apóstolo, nós também temos uma pessoa na Bíblia que também ele vai se referir como apóstolo. Agora eu não estou me recordando o nome, mas existe também o apóstolo Paulo falando dessa pessoa, é Júnior, se eu não me engano. Não tenho certeza, mas fica aí. E aí, nós temos essa função, esse ministério do apóstolo. E aí, todo cristão, ele na verdade, ele vai ser enviado. Todo cristão deve ser enviado para ministrar a palavra. Todo cristão deve ser enviado para apregoar as boas novas. E aí, dentro dessa categoria de apóstolo, nós também temos a outra categoria que é citada aqui na palavra de Deus, que diz: alguns para apóstolos e outros para profetas. Aí nós temos mais outra questão. Algumas igrejas, alguns teólogos não acreditam que ainda haja profetas, porque eles acreditam que os profetas só foram aqueles que foram usados para trazer a palavra de Deus. Eu não acredito nisso, porque o profeta, ele não pode trazer nada de novo. O que é nada novo? Nada que vai contra a palavra de Deus. Vocês concordam comigo? O profeta, ele é alinhado com a palavra de Deus. Aquele que anda no profético, ele não vai ir contra a palavra de Deus. Então, não existe um problema da existência do profeta. Não existe esse problema. O problema é se o profeta não estiver alinhado à palavra do Senhor Jesus. Então, aqui dentro da Bíblia, existiam vários profetas que apregoaram, vários profetas que ministraram, vários profetas que realmente trouxeram profecias vindas dos céus, e essas profecias foram registradas na palavra. E amém. Porque eles foram a boca de Deus para trazer a revelação dessa palavra. Agora, pode existir uma nova Bíblia? Não.
Pode se acrescentar algo novo nessa Bíblia? Também não. Mas pode existir profetas? Pode. Se a profecia estiver alinhada à palavra de Deus, isso que importa. Então, hoje ainda assim, existem homens e mulheres que são profetas do Senhor, que são bocas de Deus, que apregoam as boas novas, que chamam a nação para o arrependimento. Quantos homens e mulheres foram usados para trazer a palavra do Senhor, para falar: ei, igreja, acorda, ei, igreja, muda de vida, ei, igreja, tome uma decisão diferente, porque senão vocês vão ver algo acontecendo, e de fato aconteceu. Então nós precisamos de fato entender que o profeta, ele é sim um ministério do Senhor. E eu, Amanda, tenho medo, sabe? Quando a pessoa é profeta, tem os profetas que são os profetas que mentem, que na verdade não estão sendo usados por Deus, que é totalmente carnal. Mas eu aprendi pela palavra de Deus que a gente deveria, ai daquele, né, que vai contra o profeta, eu aprendi pela palavra de Deus que a gente tem que ter temor. Então, o temor quer dizer que eu vou aceitar tudo que a pessoa vai me falar? Não. Mas eu também não vou ficar praguejando aquela pessoa, porque ai de mim, já pensou se eu estou falando contra um profeta do Senhor? Se aquela pessoa, ela está falando algo que é contra a palavra de Deus, então eu vou simplesmente orar e pedir discernimento. E se eu estiver em Deus, eu ainda repreendo. Falo: meu irmão, está repreendido, porque o que você falou não vem da palavra de Deus. Mas a gente tem que ter muito temor para não zombar, para não ficar rindo de um profeta, porque ali, às vezes, o homem realmente foi levantado por Deus. Pode parecer um louco, que nem João Batista, ele parecia um louco. Parecia uma pessoa normal? Não, parecia um louco, mas ele estava sendo levantado ali como um profeta do Senhor. Amém? E aí a gente continua. O dom de evangelista. E aí a gente continua aqui. E ele mesmo deu alguns para apóstolos, alguns para profetas e alguns para evangelistas. Eu quero dizer que, voltando para os profetas rapidinho, todos podem agir pelo profético em algum momento. Isso não quer dizer que você é um profeta. Você pode ter o dom, né, ser usado por Deus para trazer uma profecia, uma palavra profética, mas não necessariamente você tem um ministério de profeta. Amém? Então, todos nós, até aquele que não tem nenhum desses ministérios, pode sim ser usado no profético para trazer uma profecia que vem dos céus, mas não quer dizer que essa pessoa tem um ministério de profeta. Mas alguns realmente foram chamados para ser profeta, ter e exercer esse ministério. E aí a gente continua com o evangelista. O evangelista, aí eu volto de novo. O evangelista, todos nós fomos chamados para cumprir o ID. ID por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Foi só os apóstolos que foram chamados? Só os discípulos? Só os pastores? Não. Todos nós fomos chamados para cumprir o ID. ID por todo mundo, ele não fala a categoria de pessoas ou quais pessoas foram chamadas. Ele fala ID, como se ele estivesse dizendo assim, todos vocês, ID por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Amém? Então, todos nós temos que ser evangelistas. Na verdade, todos nós precisamos ter esse dom evangelístico dentro de nós. Isso quer dizer que todos nós temos ministério evangelístico? E aí eu volto a dizer que não. Nem todos nós fomos chamados para ter um ministério evangelístico. Isso não tira a nossa obrigação de levar a palavra. Mas o ministério evangelístico é aquele que é devotado àquele ministério. É aquele que realmente está entregue àquele ministério. É aquele que muitas vezes larga o trabalho, larga tudo para apregoar as boas novas. Quer dizer que é regra? Não, porque hoje em dia, infelizmente, a igreja, como corpo de Cristo, não tem trabalhado para que esses ministérios sejam totalmente voltados para a igreja. Às vezes você tem um pastor que é pastor, mas também trabalha fora. Às vezes você tem um evangelista que é evangelista, mas também trabalha fora. Por quê? Porque não existe o financiamento da igreja em relação ao ministério. Mas se a gente fosse, de fato, olhar para o que está nas Escrituras, nós passaríamos a financiar esses ministérios, para que essas pessoas pudessem estar totalmente dedicadas
sabe? A aperfeiçoamento da igreja e dos santos. Então, o evangelista, ele é aquele que prega o evangelho a toda criatura. É aquele que vai para onde for chamado, ele vai lá e prega, ele vai lá no Piauí, ele vai lá na África, ele viaja, ele vai, faz e prega a palavra. É aquele que, com toda a vergonha do mundo, pega o celular, começa a gravar e vai postando e prega a palavra, vai no YouTube, prega. Então, ele está preocupado com que pessoas conheçam a Cristo Jesus. Ele está preocupado de levar o evangelho para essas pessoas. Não importa o meio, não importa se presente ou se a distância, né? Hoje a gente tem um meio muito bom, que é a câmera, que é as redes sociais, para alcançar mais vidas. Nós sabemos que as redes sociais e tudo que a gente tem de tecnologia pode ser usado para coisas ruins, mas podem também ser utilizados para coisas boas. E sabendo que pode ser utilizado para coisas boas, nós entendemos que o evangelista, ele vai usar tudo que tiver ao alcance dele para que mais pessoas possam conhecer o evangelho. Amém? E aí ele continua. Além do evangelismo, o evangelista, nós temos também, ele mesmo deu alguns para apóstolos, alguns para profetas, alguns para evangelistas e alguns para pastores. O pastor, ele tem uma função fundamental dentro da igreja, que é de cuidar das ovelhas, é de cuidar das pessoas. Ele está ali para acompanhar, ele está ali para direcionar, ele está ali para ensinar, ele está ali para aconselhar. Então o pastor, ele não está cuidando só da vida dele, ele não está cuidando só da casa dele, ele está cuidando de toda uma igreja. Aí eu volto a dizer, todos são pastores? Não. Mas em algum momento nós exercemos o pastoreio sobre alguém? Sim. Porque se você for discipular uma única pessoa na sua vida, você pode até não ser pastor de uma igreja, mas você está pastoreando a vida de alguém. Se você é um homem sacerdote do seu lar, você vai pastorear a sua casa, a sua família, a sua esposa, os seus filhos. Se você é uma mulher de Deus, você vai pastorear os seus filhos, você vai estar pastoreando a vida dos seus filhos, você vai estar ensinando a eles a palavra do Senhor, você vai estar ensinando a eles como orar, como buscar. E se você também é uma mulher ou um homem de Deus que não tem filhos, não tem mulher, mas você tem aquele amigo, aquela pessoa que você está ali trazendo para a igreja, está aconselhando, né? E tudo que a pessoa pergunta, você responde, você está pastoreando uma vida. Então você entende que nem todos foram chamados para esses ministérios, mas nós de alguma forma podemos exercer indiretamente esses ministérios em algum momento da nossa vida, porque na jornada cristã nós vamos fazer isso. Então o dom do pastor é caracterizado por alguém que foi capacitado por Deus a ter cuidado especial pelas vidas, a fazer uso de sabedoria pacificadora, ser ouvinte atencioso e paciente, preencher as condições bíblicas para o exercício do pastorado. E aí, eu quero dizer assim, hoje, por exemplo, pela manhã, eu fiz um culto lá em casa, eu e o Caio. Falei, amor, já estava me incomodando há muito tempo. Falei assim, amor, a Helena está aqui, ela vai crescer, e aquilo que a gente ensinar é que ela vai aprender. Então a gente vai começar a ter um culto dentro da nossa casa. Não é um culto que a gente vem aqui no domingo, ou na segunda, ou na terça, ou na quarta, não. É um culto no lar mesmo, é o nosso culto, da nossa família, da nossa casa. A Helena entende alguma coisa agora? Quase nada. Mas eu sei que algo está sendo semeado no coração dela. Então a gente começou a cantar louvores. Eu estava com a unha pintada, então eu não toquei violão, porque senão eu ia estragar a unha todinha. As paletas não estavam lá em casa, então eu falei, não, vamos cantar na voz mesmo. Aí pensa, essa voz que não é nada linda, a do meu marido também que não é nada linda, aí ficou a gente cantando música, não ficou bonito. Mas a gente estava louvando ao Senhor, e eu tenho certeza que para o Senhor foi lindo. Nós louvamos ao Senhor. E a gente começou a cantar, grande é o Senhor. E não é música de hoje não, a gente cantou músicas assim, ó, antigas. E a gente cantou lá 2 músicas, e daqui a pouco
eu não tinha preparado nenhuma palavra para dar. O meu marido também não. Eu falei, amor, e aí, o que a gente vai ministrar aqui hoje? Aí eu falei, Deus, ajuda. E aí Deus pegou e me trouxe uma palavra. E aí eu comecei a falar, daqui a pouco meu marido falou. E nós oramos juntos em família. Isso é pastorear a sua casa. É pastorear a sua família. Então, nós mulheres temos o dever de pastorear os nossos filhos. E maridos, você tem o dever de pastorear a sua casa. E mais, se você é uma mulher que ainda não teve uma família convertida ao Senhor, você acaba tendo que pastorear também o seu marido. Mas essa não deve ser a regra. A regra é que os maridos pastoreiem a sua casa. Amém? Então, esse é o dom do pastor, esse é o ministério do pastor. E aí, falando do dom do pastor, eu me recordei de uma coisa muito engraçada. Quando eu ainda não tinha sido ordenada pastora, quando começou a acontecer uma coisa muito engraçada. O pessoal chegava assim, eu vou chamar a pastora Amanda. Eu falei, gente, eu não sou pastora. E eu ficava tipo, não quero ser pastora, eu não quero ter nada a ver com o pastor, sai pra lá. Gente, eu já cheguei até a repreender. Eu lembro que no dia que foi pra receber realmente a bênção, a Eni falou bem assim, pastora Amanda, eu falei, tá repreendido. Desculpa, Senhor, tá repreendido. E aí daqui a pouco, de fato veio uma unção, né, de pastoreio. E aí eu me enchi de muito tremor e temor pela presença do Senhor. Mas o que eu quero dizer é que o pastor, ele não se auto-intitula pastor. Não é a gente que vai lá e escolhe, nossa, agora eu vou ser chamado de pastor, eu vou ser chamado de pastora. Na verdade, nenhum desses ministérios é a gente que se intitula, né? Na verdade, é o Senhor que dá esse ministério. E a grande verdade é que quando o ministério de fato vem de Deus, pessoas começam a te identificar por aquele ministério mesmo sem você carregar nenhum título. Por quê? Porque está em você, está impressos as marcas que o Senhor quer te usar naquele ministério. E aí, por fim, vamos falar sobre o último que está escrito aqui no versículo 11 de Efésios 4. Ele mesmo deu uns para apóstolos, alguns para profetas, alguns para evangelistas, e alguns para pastores e outros para mestres. Então, o que nós fazemos aqui na Escola Bíblica Dominical? Ensinamos a palavra de Deus. Todos aqueles que estão exercendo essa função foram chamados para mestre, para o ensino da palavra de Deus. Gente, o ser mestre não é uma pregação de domingo. Não é aquela pregação que você tem ali, aquela palavra e tudo mais, que é abençoada sim. Mas o mestre, ele vai trazer um ensinamento aprofundado da palavra. Ele vai buscar realmente mergulhar nessa palavra e ensinar essa palavra. E aí, cada um pode ser chamado para algum desses ministérios. Deus pode chamar cada um de vocês para algum desses ministérios. Quer dizer que todos vão ser chamados? Não, mas alguns podem sim ser chamados. Agora, a grande questão que nós precisamos entender é que, além de ser chamado para esses ministérios, nenhum desses ministérios é para a glória do homem. Nenhum desses ministérios é para que o homem fale, nossa, olha como eu sou bonzão, eu sou o apóstolo, eu sou o pastor, eu sou o profeta, eu sou o evangelista, eu sou o mestre. Não. Todos esses chamados foram para algo muito específico, que nós lemos aqui e nós vamos ler novamente, versículo 12, para aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida de estatura e da plenitude de Cristo. Amém? Então, para que serve cada um desses ministérios? Para o aperfeiçoamento dos santos. Se o objetivo não for esse, não faz sentido existir nenhum desses ministérios. Não faz sentido Deus levantar nenhum apóstolo, nenhum pastor, nenhum profeta, nenhum evangelista, nenhum mestre, porque todos foram chamados para o aperfeiçoamento dos santos. E quem são os santos? Somos nós.
Deus, ele quer que cada uma desses ministérios exerça para que nós possamos ser aperfeiçoados em Cristo Jesus. E esse aperfeiçoamento é para quê? É com qual sentido? Aí ele continua. Para aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para edificação do corpo de Cristo. Então, se tem cada um deles, é para que nós possamos ser edificados no Senhor. Amém? E aí ele continua, até que todos cheguemos à unidade da fé e o conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida e estatura da plenitude de Cristo. Então, nós precisamos entender que esse é o objetivo, chegar à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. Será que nós já chegamos nessa unidade de fé e do conhecimento do Filho de Deus? A resposta é não, porque no dia que isso acontecer, todos esses ministérios acabam. Porque esses ministérios são para quê? Para que nós, como igreja, possamos ser aperfeiçoadas, edificadas, até que nós chegamos à unidade da fé, para que nós possamos conhecer quem? Cristo Jesus. E quando nós vamos chegar nessa perfeição? Quando Jesus realmente vir nos buscar. Amém? Então, esse é o estudo de hoje. Eu espero que você fique com Deus e até a próxima.